Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre dois assuntos que vocês têm me perguntado muito. Sobre a parte ministerial e sobre a minha parte familiar. Pra quem não me conhece, eu me chamo Francine, tenho 29 anos, sou psicóloga, casada e mãe de um bebezinho de quase 2 anos. Vou começar falando sobre a minha família. A minha família sabe de toda a verdade. A minha família decidiu ficar neutra, isenta. A minha família que eu digo são os meus familiares, os irmãos da minha mãe, já que o pedófilo é casado com uma das irmãs da minha mãe. E a minha família resolveu ficar neutra, isenta, porque tudo é família e eles têm pena da minha tia, a esposa do pedófilo. De verdade, não é surpreendente pra mim. Eu só sinto muito pela minha mãe, porque num momento como esse, escolher a omissão de dó da mulher do pedófilo e não escolher um lado por pena de quem não se deve ter pena, porque sempre soube de tudo, fazer o quê? Pena da minha mãe, que é mãe da vítima, ninguém teve. Mas tudo bem. A verdade é que se ele fosse inocente, a minha família toda estaria a favor dele. E eles escolheram o silêncio justamente porque eles sabem da verdade. A minha família toda sabe da verdade. Inclusive dentro da casa de alguns deles existem vítimas que nunca vão falar nada, nunca vão abrir a boca. Explicada então essa parte familiar, agora eu vou falar da parte ministerial. Eu vou fazer um resumo para vocês do que aconteceu na época. Como eu já havia dito, o caso aconteceu numa transição de pastores. Então, o pastor que nós conhecíamos, que pastoreava a nossa igreja, havia saído e outro pastor entrou. Esse novo pastor foi o que convenceu o meu pai, fez uma lavagem cerebral. De alguma maneira ele conseguiu convencer o meu pai de que era melhor não me expor para que não evitasse de eu conseguir um bom casamento futuramente. Afinal, quem ia querer se casar com uma menina que já havia sido tocada? Se é difícil para vocês ouvirem isso, imagina para mim falar. A minha mãe, como não conhecia esse pastor, ela ficou com vergonha, não se sentiu bem de conversar com esse pastor e foi conversar com o pastor que estava saindo. E esse pastor a coagiu a não procurar a polícia, a não fazer nada, evitar o escândalo, tudo que vocês já sabem e que é muito comum, infelizmente. Meu pai foi procurar uma segunda opinião e saiu da Assembleia de Deus Ministério do Belém e Biúna Garden, setor 10, e veio até o setor 2, Assembleia de Deus Ministério do Belém, setor 2, em Ibiúna. E o pastor que estava na época também deu de ombros. Disse apenas que não era o pastor presidente, que não havia nada que ele pudesse fazer. Só. Sendo ele genro do pastor presidente na época. Acredito que era genro. Tinha algum grau de parentesco com o pastor presidente na época. Trazendo para os dias de hoje agora, que é o que mais interessa para vocês e para todos nós, na verdade. O meu posicionamento diante do ministério não é mais pedir socorro, pedir ajuda, pedir que alguma coisa seja feita. Uma vez que eu entendo que crime não se resolve mais na igreja. Eu entendo que crime se resolve na delegacia. E assim eu tenho feito, assim as outras vítimas têm feito. Nós estamos buscando um contato com o novo pastor presidente do campo para ter uma conversa com ele. Nessa conversa, o nosso intuito não é pedir que ele faça alguma coisa, pedir a cabeça de ninguém, nada disso. Nós vamos expor a situação, os nossos advogados. Eu, algumas vítimas, várias testemunhas iremos com os nossos advogados. Eles vão expor a situação, vão notificar a igreja do que está acontecendo. Olha, pastor presidente, está acontecendo isso dentro da sua igreja. O seu posicionamento é uma decisão sua. Agradeço a todos pelas orações, pelo apoio. Quero dizer, vítimas, a minha voz é por vocês também. Vítimas que estão se sentindo com medo, desencorajadas, a minha luta é também por vocês. Por todas as crianças e que a justiça seja feita.